Bom dia, Sara. Good morning, Solano. Ali, ó. Tá desligado. Ah, mamãe. Deixa eu ver se o chat pede. Não. Olha, eu já posso mandar. Bom. Não sei. Tia, seu microfone tá desligado. Liga seu mic. Tia, seu microfone tá desligado. Tia, seu microfone. Tia, seu microfone. Obrigada, vamos lá. Desculpa, desliguei aqui. É bom que chegou um pessoal aqui para saber das notícias. Então, vamos lá. Vou começar tudo de novo, tá? Todas as vezes que a gente tiver aula Zoom, vocês vão ter que ligar os vídeos das câmeras de vocês, tá ok? Isso é uma regra e ela deve ser cumprida, tá ok? A partir de hoje, não vai ser mais admitido ninguém com as câmeras desligadas, tá certo? Para a preservação de vocês e da integridade da gente aqui também, até porque não pode ficar entrando pessoas estranhas no meio virtual. Se nós estivéssemos na escola, não teria ninguém estranho. Então, o processo de forma igual aqui também, tá ok? Depois que vocês entrarem, depois que eu der o sinal de que vocês podem entrar na Zoom, eu vou aguardar 10 minutos para que vocês possam estar entrando. Depois desses 10 minutos, nós não vamos mais permitir que vocês entrem, tá ok? Então, vai ter uma tolerância para que vocês entrem na aula Zoom, tá bom? Vocês não devem ficar mexendo nas canetas, né, de riscar a tela. Isso daí prejudica muito o andamento da explicação e a produtividade, né? Nós já temos a distância e interfere um pouco nisso. Então, se você cria obstáculos para que o conhecimento seja bem assimilado na mente de vocês, isso daí vai prejudicar, além do nosso trabalho, prejudicar vocês mesmos, porque vocês têm o interesse disso, né? Então, a gente está aqui para que vocês continuem tendo o ensino, né, que os pais de vocês buscaram na escola, tá ok? Vocês devem ter o nome de vocês escrito no perfil de vocês. Quando vocês entrarem, coloquem o nome de vocês, nada de apelidos, tá bem? Nem qualquer outro tipo de nome, tá bom? Deixem esses apelidos e nomes para quando vocês estiverem nos grupos de vocês, né, nos encontros virtuais de vocês. Mas aqui no meio, na hora da aula, não, tá bom? Quando vocês precisarem falar, levantem a mão, tá? Tem um recurso aí que você pode fazer com que a sua mão levante, e aí eu vou saber que você precisa falar, tá?
Quando eu estiver passando o slide, né, compartilhando a minha tela, eu já não vou ver, tá ok? E aí você pede licença, em inglês ou em português, que você precisa falar, e aí você fala comigo, tá bom? Muito bem. Ah, e não é para ter conversas pelo chat, tá bom? Se você precisar usar o chat, é para que você tire dúvidas, tá bom? Tem alguns colegas que têm vergonha de falar, mesmo virtualmente, então o chat vai ser usado exclusivamente para isso, para que você tire suas dúvidas a respeito do conteúdo, a respeito de alguma coisa que você não tenha entendido. Combinado assim? Então, essas regras estão valendo. Se você quebrar qualquer uma delas, nós vamos direcionar vocês para pessoas que são responsáveis, como a professora Ana Amélia, a diretora, e, por enquanto, só elas duas, que a professora Noemi está de licença, tá ok? Mas assim que a professora Noemi voltar também, vocês vão ser direcionados para elas. Para uma das três, se vocês quebrarem as regras aqui, o acordo que nós estamos fazendo agora. Combinado assim? Muito bem. Então, dito tudo isso, eu espero que vocês tenham guardado bem todas as regras na mente de vocês. Não se preocupem que os outros professores vão relembrá-los também, tá bom? Então, vamos lá. Gente, outra coisa que eu não quero que aconteceu com uma outra turma. Não compartilhem as telas de vocês, tá? Só se eu solicitar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora com vocês a tela da ementa. Eu creio que alguns tenham conseguido imprimir em suas casas por terem impressora, né? Então, aqui está a ementa de vocês. Quem está com a ementa é só preenchê-la, tá? Com a data de hoje. Aqui nós estamos na aula 7 e 8, né? Então, vamos preencher com a data de hoje, 22/5. Numbers e Countable Nouns vai ser o que nós iremos estudar hoje. Eu deixei para vocês 3 videoaulas para que vocês assistissem. A primeira foi sobre Numbers, a segunda foi sobre Countables e Uncountable Nouns. Mas o que me interessava mais nesse vídeo em português era sobre os Countable Nouns, que é o que nós vamos estudar hoje. Mas já deu para você ter uma prévia sobre os Uncountables, né? E o terceiro vídeo estava todo em inglês, é uma britânica dando aula de inglês, né? Dando aula gramatical. Mas se você ficou prestando atenção bem atento, você deu para perceber o que ela estava ensinando, ainda que você não tenha entendido completamente todas as palavras que ela tenha pronunciado, que ela tenha se expressado, tá ok? Então, e aí vocês tinham que copiar o que está lá no e-class para o caderno. Quem não conseguiu copiar tudo, você vai copiando ao longo da semana, tá bom? É importante que você tenha esse hábito de copiar ainda, porque ajuda a fixar melhor o conteúdo na mente. E também deixei de exercício aqui o livro, página 46 e 47, na questão 47, na página 47, questão 2, página 49 e 127, tá? Então, a gente vai agora, deixa eu descompartilhar aqui. A gente vai agora ver o conteúdo, reforçar o que vocês assistiram, tá certo? Então, let's go. Prestem atenção. Vamos lá. Ana Elisa, Luana e Yasmin. A Ana Elisa já ligou. Luana, Vitória, Isis e Miguel Veloso, deixem as câmeras ligadas. Acho que vocês chegaram depois e não ouviram o recado que a tia deu, tá bom? Então, todo mundo com as câmeras ligadas, por favor. Obrigada. Isso, vão ligando. Muito bem. Tia, tá bom, já passou. Então, vamos lá compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Qualquer dúvida, tá, crianças? Vocês podem... Agora sim, vocês podem me interromper por voz, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Não é essa tela para começar. Oxe.
Vamos lá. Deu um bugzinho aqui, vamos compartilhar de novo. Muito bem. Aqui, agora sim. Oh. Pronto. Diga, linda. Pode falar antes da gente começar. Oi, tia, bom dia. Bom dia, meu amor. A senhora. É pra gente copiar isso? Agora não, tá? Porque a tia vai explicar e vai passando os slides, tá? Esse mesmo conteúdo tá lá no Eclass, tá bom? Desse mesmo jeitinho, e eu vou deixar também compartilhado esses slides em PDF para vocês lá, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então a gente vai falar sobre os numbers e countable nouns. Por que que isso é necessário? Na unidade 3 do livro de vocês, vocês viram como falar os endereços e tudo mais, viram as prepositions of locations, mas quando a gente vai dar um endereço para alguém, a gente precisa, no que diz respeito aos numbers, tá? A gente precisa muitas das vezes pronunciar, dizer números para a pessoa se localizar, né? Então, por isso que a gente está vendo os numbers, ok? E aí a gente vai também aprender sobre os countable nouns, porque ele vai ser importante para a gente lá na frente, tá ok? Isso daqui é o basicão do inglês e a gente tem que saber. Tá aparecendo uma tela preta aí para vocês? Acho que tá. Era lá. Não, estava aparecendo a página normal, prof, a tela normal. Tava, pronto. Mas eu acabei fechando tudo aqui, vou abrir de novo. Que aí dá uns tilts e aí fica sujando a tela. Muito bem. Agora sim, agora eu vou compartilhar direitinho. Bora. Computador, ajuda. Isso. Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Muito bem. Muitos alunos podem ter se pensado assim, a gente vai falar de números, a gente vê números há tanto tempo, mas tem muitos alunos que ainda não têm o conhecimento total dos números, né? O primeiro vídeo que eu passei para vocês, o tio Kenny, né? Ele é bem legal para explicar muitos conteúdos. Professora? Pois não? Professora Camila? Diga. Por que o professor Kenny parecia muito com o Tiago Enisvaldo? Bom, essa pergunta não está no critério agora, tá, filho? Mas o Kenny, ele explica de forma... Eu botei ele lá para vocês assistirem, principalmente por causa da pronúncia, tá? Para que vocês aprendam. Então, mas a gente vai ver tudo que vocês viram lá aqui para reforçar, tá bom? Então, vamos ver. Então, olha só. Quando a gente quer ter uma fluência boa em inglês, dos assuntos primordiais para a língua inglesa é o uso dos números, né? Então, tem muita gente que vai aprendendo inglês e acaba não aprendendo o básico do básico, que é falar os números em inglês, tá ok? Então, se você acha que vai utilizar apenas os números para falar de coisas básicas, lembre-se que a gente usa os números para falar as horas, para falar os preços das coisas, né? Dos objetos que a gente precisa comprar. Numa viagem internacional, você precisa saber, né, ler os números, às vezes eles vão estar escritos por extenso. Se você não souber, você pode ser tapeado, ou você pode comprar de forma se sentir enganado, quando na realidade você não sabe manusear e interagir com os números na hora de você se expressar, tá? Você precisa também dos números para falar o telefone e até os nomes das ruas, como eu falei para vocês agora no início, tá bom? Muito bem. Em geral, os números em inglês, eles não são complicados, tá? Eles são até mais simples da gente falar e escrever, diferente da nossa língua. Lembre-se que a língua portuguesa, ela sempre
ela é mais complexa do que o inglês, tá? Vocês não sentem essa complexidade porque vocês são falantes da língua portuguesa. Mas, por exemplo, um americano, um inglês, qualquer falante, né, qualquer pessoa do mundo inteiro, se quiser parar para estudar a nossa língua e a língua dela for menos complexa que a nossa, eles vão perceber a riqueza de palavras que nós possuímos, né, na hora de falar. Quando uma vez eu recebi a visita de um amigo, namorado de uma amiga minha, nós estávamos conversando em português e ele disse assim, parem de fazer isso. Aí a gente falou, parar o quê? Ficar mexendo a língua. Então, quando a gente está falando, a gente fala muito rápido e a gente gesticula muito a nossa língua para poder pronunciar tudo que a gente precisa. O inglês, ele já é um pouco diferente. A gente gesticula bem, mas é bem menos porque eles falam mais objetivamente. A gente ainda tem muitos rodeios que faz parte do complexo da nossa língua. Enfim, uma das dúvidas de pronúncia que acontece com a língua inglesa é a partir do número 13, tá? Então, muitos alunos se confundem aí na hora de falar os números, tá? A partir do número 13 é que começa a dificuldade, geralmente, para muitos alunos. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver agora dos números de 1 a 12. Então, de 1 a 12 é bem simples e bem fácil. Então, aí está mutado o seu número, você pode ir repetindo mutado mesmo, tá ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Então, até aqui, eu acho que todos vocês sabem, né? Até porque vocês veem isso desde o primeiro ano. Quem estuda na rede adventista vê esses números já desde o primeiro ano. Até a educação infantil já começa a ver os numbers, ok? Então, desde lá de pequenininho, quem está na rede adventista vê os números. Então, até aí, muitos alunos sabem com muita facilidade. Quando chega... Quando chega do 13 ao 19, teve uma falha aqui na hora de eu montar o slide. Mas aí eu falo para vocês, tá? Quando chega do 13 ao 19, nós temos o finalzinho do teen, né? A palavra teen, T-E-E-N. Essa palavra teen significa jovem em inglês ou novo, entendeu? E aí, por quê? Porque dos 13 aos 19 anos são considerados adolescentes, entendeu? Então, culturalmente, essa é a razão do teu teen ao final do 13, 14, 15, 16, 17, ok? Muito bem. E assim vai até o final. Aí, aonde chega a dificuldade? É que quando nós chegamos nas casas decimais, tá? A partir do 20, a pronúncia se torna semelhante. Vocês lembram que lá no vídeo, o Kenny ele fala assim, que na Inglaterra, eles pronunciam o t no final. Então, 20, 30, 40, 50, 60, né? Porém, geralmente a gente aprende no Brasil e nos cursos de idiomas, a gente aprende a falar o inglês americano. Então, eles não falam 20, eles falam 20. Eles fazem uma compressão do som aí, porque isso facilita na hora da fala, tá ok? É mais prático, né? Falando, né? Linguisticamente. Então, fica 20. Então, bora ver aqui, ó. 20, tá? 20, aí 30, 40, 50, 60, 70. A partir do 50, né? Aí sim eles falam o som. Mas o 30 e o 40, eles fazem a compreensão do som. Eles inventaram esse som aí para facilitar na hora da fala, do dia a dia, do cotidiano, tá ok? Outra coisa importante, a partir das casas decimais,
é que eles não falam a preposição e, tá? Por exemplo, nós falamos 25, né? 25. Eles não falam, tá? É 25, tá? 25. Então, 25. 25, ok? E aí sim vai, até o número 100, que fica 100 ou 100, ok? Muito bem. Então, vocês viram lá no finalzinho que o 100, ele pode ser dito de duas formas. 100 ou 100. Não tem problema nenhum. Isso é bem utilizado no dia a dia deles. Então, se você receber alguém aqui, né, ou você está passeando, quando a gente começar a voltar à nossa rotina de passeios, se vocês estiverem lá na Estação das Docas, tem muito estrangeiro lá, né? E você estiver, sei lá, conversando ou do lado e ouvindo, você vai perceber se eles estiverem falando alguma coisa de numbers e chegarem a falar do 100, eles vão falar 100 ou 100. E lá, se você viajar, a mesma coisa, tá bom? A Izzy já estava, eu vou admitir ela porque deve ter caído a internet. Então, a partir do número 101, a gente fala apenas os números sem mudanças de formato, tá ok? Então, como é que é isso? Vamos ver aqui. Então, a gente aqui, ó, vai fazer 100, 102, 103. E aí, quando chega na próxima centena, que é 200, aí 200. Então, veja que não tem mudança de formato. É tudo 100, 100, 100. Só muda aqui, ó, a parte inicial. Se for a centena, número 100, 100. Se for 200, 200. Se é 300, 300. E assim até o 900. Tá bom? Muito bem. Os números compostos a partir de 100, a gente falamos a centena, a dezena e depois o número cardinal. Então, números completões, né? É isso que está dizendo aqui. Então, vamos ver aqui, ó. 289. Então, a gente vai falar 289. Então, a partir das centenas, você precisa adicionar o and, tanto para escrever quanto para falar. Quando é decimal, aqui, ó, 89, eu não preciso colocar o and, tá? É só o hífenzinho, tá? Para escrever e para falar, eu só falo 89. Deu para entender, né? Muito bem. Aqui, ó, 623, 937. Então, é bem fácil. Com o tempo, com a prática, a gente vai pegando o jeito, tá bom? Aí, depois a gente chega nas casas de 1000, milhão. Segue o mesmo princípio de que não muda, né, o formato, só que as palavras mudam, tá? Então, olha só, 1000 é 1000. Então, se você vai falar 1989, que é a idade, o ano que eu nasci, então 1889, ok? Seria assim, de forma bem grandona. Uma coisa muito interessante em relação ao ano, você dizer o ano, geralmente eles não falam compridão desse jeito, tá? Geralmente eles falam assim comprido para números em dinheiro, em espécie, tá ok? Mas quando se trata de falar o ano que a pessoa nasceu ou o ano de algum acontecimento, eles falam em casas decimais. Então, por exemplo, eu nasci em 1989, eu posso falar 1889. É até difícil de falar, né? Mas eles são mais práticos, tá? A gente fala 1989. Eles são mais práticos, eles falam em casas decimais. Então, eu falaria assim, 1989. Então, eu falo a casa decimal e os números separados. Então, 1989, que é 1989. Então, eu falei 1989.
se eu fosse traduzir 1989. Mas eles entendem que você está falando na casa dos 1000, ok? Quando chega no 2000 e tudo mais, aí você fala 2000, 3000, mesma coisa. 1 million, 2 million, 3 million, 10 million, ok? E assim por diante, tá ok? Muito bem. Agora a gente vai sair dos números e vamos entrar para os countable nouns, ok? Muito bem. Os countable nouns, eles são fáceis de serem reconhecidos, tá? Por quê? Porque é tudo aquilo que eu posso contar, tá? Então, tudo que eu tenho a habilidade não, que eu tenho a possibilidade de contar, eu considero como um substantivo contável. Quando eu trago para a nossa língua, countable noun significa substantivo contável, tá bom? Então, aqui temos um exemplo, ó, da caneta. A gente pode contar a caneta. A gente pode ter 1, 2, 3 ou mais canetas, tá bom? Então, aqui a gente vai ver alguns substantivos contáveis. Vamos lá. Vamos lá, olha. Dog, cat, animal, man, person. Então, cachorro, gato, animal, homem, pessoa. Todas essas palavras são contáveis. Ó, bottle, box, litro, garrafa, caixa, litro, coin, note, dólar, a moeda, uma nota, dólar, cup, plate, fork, table, chair, suitcase, bag, ok? Então, todas essas palavras eu tenho a possibilidade de contar. 1 fork, 2 fork, 3 fork, né? 1 garfo, 2 garfos, 3 garfos. Então, tudo que é contável, eu considero um substantivo contável. É fácil, né? Muito fácil. Então, a gente vai começar com fácil. Aí, na semana que vem, a gente já vai entrar para os uncountable nouns. E aí pode gerar alguns conflitos, mas a gente não vai ver ainda esses conflitos das duas línguas, tá? A gente está vendo agora a parte mais simples. Os substantivos contáveis podem ser singulares ou plurais. Então, olha só. My dog is playing. Meu cachorro está brincando. My dogs are hungry. Meus cachorros estão com fome. Ok? E nós podemos usar os artigos indefinidos a e an com os substantivos contáveis. Lembram-se disso? Nós estudamos isso logo no início do ano passado, sobre os artigos indefinidos. Lembram-se? Pois bem, o artigo a e an nós usamos com substantivos contáveis. Porém, os contáveis o quê? No singular. Isso, muito bem. Então, olha só. A dog is an animal. Um cachorro é um animal. Muito bem. Quando um substantivo contável é singular, né, devemos usar uma palavra como a, the, my, this com ele. Então, como eu falei para vocês lá no exemplo do slide anterior, então, a e an eu uso para substantivos no singular, tá bom? Mas eles também, os substantivos contáveis no singular, eles vêm acompanhados de the, my, this com eles. Então, olha aqui. I want an orange. Eu quero uma laranja. Eu não posso falar I want orange, ok? Isso não faz parte da regra do inglês. Nós falamos eu quero laranja. Nós, brasileiros ou portugueses, qualquer falante da língua portuguesa diz eu quero laranja. Mas um falante da língua inglesa, ele não vai dizer I want orange, ok? Ele vai dizer I want an orange. Muito bem. Outro exemplo aqui, ó. Where is my bottle? Where is my bottle? Onde está a minha garrafa? Não, where is bottle? Where is bottle? Onde está a garrafa? Onde está a garrafa? Entendeu? Então, sempre tem que estar acompanhado com uma dessas palavrinhas para defini-lo, tá ok? Muito bem. Quando o substantivo contável é plural, nós podemos usá-lo sozinho. Então, eu não tenho necessidade de defini-lo com um artigo, com um artigo indefinido, tá?
com essas palavrinhas que a tia está mostrando aqui para vocês. Então, olha aqui o exemplo. I like orange. Então, agora sim eu não tenho necessidade. Eu posso dizer I like orange. Eu gosto de laranjas. Então, esse dia aqui é que na nossa língua a gente usa, eles já não usam, não precisa, tá bom? I like orange. Muito bem, olha outro aqui, ó. Bottles can break. Garrafas podem quebrar, tá bom? Então veja que aqui na frente da palavra garrafas, bottles, eu não usei nada. Eu só disse garrafas. Bottles can break, porque está no plural, tá bom? Aqui eu trouxe uma listinha, né, de coisas, itens que podem ser contáveis. Então, olha, aqui nós temos bun ou cupcake, né? Sandwich, apple, orange, burger, fries, egg, salad. Então, geralmente, se você for fazer uma pesquisa sobre countable nouns, geralmente os artigos que você encontrar, eles vão dar para você palavras de comida. Porque quando a gente está começando a estudar inglês, é o que é mais fácil na nossa mente. Teoricamente, né? A gente vai ver que isso é teoricamente na próxima semana, tá bom? Então, a gente consegue perceber isso daí. Eles frisam também comida por causa que tem palavras que nós consideramos contáveis, mas eles não consideram. Mas aí a gente vai ver semana que vem. E aqui tem uma outra tabelinha, ó, que fala sobre partes do corpo, outros tipos de palavras, partes do corpo, criança, ó, arm, children, class, a sala de aula, crowd, decision, family, government, impression, todas essas palavras aqui eu posso considerá-las contáveis. E aí a gente encerra, tá bom? Agora a gente vai tirar as dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer questionar alguma coisa? Vamos lá? Não? Deu para entender tudo? Facinho assim? Olha lá! Quem tiver com vergonha de perguntar, pode perguntar para mim, então, no privado, tá? Então, agora, peguem os livros de vocês para a tia explicar o dever de casa. O dever de casa não, o exercício que eu passei para vocês aí, para vocês fazerem. Quantos conseguiram fazer? Levanta a mão aí para a tia saber. Faz o hand para levantar a mãozinha aí. Stand up your hand. Vamos lá. A gente... Oi. Diga. Repete que falhou para mim aqui. Eu só fiz uma folha. Professora, para levantar a mão, quem fez ou quem fez? Quem fez. Quem conseguiu fazer alguma coisa. Ou quem conseguiu já fazer tudo. Da página 46, 47? Da página 46, Tá? Muito bem. Aqui na página 46, nós temos um texto, tá? Parabéns quem conseguiu fazer. Nós temos aqui um texto sobre a alimentação de uma pessoa durante uma semana, de 2 de maio a 6 de maio, no caso aqui que está escrito, certo? E aqui nós temos vários itens que são considerados contáveis. E aí, qual é a proposta da primeira questão? Que você escreva o nome correto das frutas e dos vegetais, usando os artigos a, an e some, ok? Lembrando que some eu vou usar para quando eu quero mencionar mais de um substantivo contável. Então, por exemplo, eu digo a banana. Então, eu estou considerando uma banana. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui um negócio. Muito bem, então olha só. A banana. Eu fui lá pegar isso aqui, ó. A banana. Então, uma
banana. A banana. Agora, se eu quero dizer mais de uma banana, ó, some bananas, ok? Some bananas. Então, eu vou usar o some, o S-O-M-E que está escrito aí, quando eu quero mencionar mais de uma coisa. Então, ó, a banana, some bananas, ok? A banana, some bananas. Deu para entender? Muito bem. Então, é isso que vocês vão fazer aí na primeira questão. Nosso tempo está quase encerrando. Vamos lá, deixa eu terminar de explicar. Na página 47, né, era para vocês fazerem apenas a questão 2. Vocês iriam indicar na tabela 10 itens do cardápio, daqui da página 46, tá? E verificar se eles são contáveis ou incontáveis. Como a gente ainda não viu os incontáveis, então vocês vão procurar apenas palavras contáveis, que estejam no singular e que estejam no plural, tá bom? Deixem o incontável para quando a gente vê esse assunto. Não façam ainda, tá bom? Agora vamos lá para a página 49. Na página 49 é sobre os numbers, ok? E aí você vai praticar falar os numbers e completar de forma correta, tá bom? Bem fácil essa questão aí, tá? Para vocês estudarem bem. Estudem bem os numbers, tá? Eles são muito importantes. E agora a gente vai pular lá para a página 127. Vamos lá. Na página 127 também é sobre os numbers, tá? Então, você vai resolver os problemas matemáticos e escrever por extenso todos os números encontrados. Então, são problemas matemáticos simples, nada complicado, né? Graças a Deus. Eu não gosto muito de matemática. Se fossem cálculos complexos, era com o tio Maciel, né? Então, olha só. Na letra A diz assim, Lucy, eu já vou traduzindo, tá bom? Lucy tem $500, mas ela tem que doar 245 para a caridade. Quantos dólares ela tem agora? Então, um clássico problema de subtração, tá bom? Então, você vai escrever como está aí no exemplo, as outras, a letra B e a letra C, tá bom? Você vai fazer a continha, uma do lado da outra, como está aí, ó, 500 menos 245 é igual a 255. Aí depois você vai pegar o número 500 e vai escrever ao lado, escrever 500 e ao lado você vai escrever por extenso em inglês. Depois 245 e escrever por extenso 245. O resultado, que é 255, e vai escrever o resultado por extenso. É isso, crianças. Deixa eu falar para vocês. Semana que vem a gente faz a correção desse exercício. Pode falar. Diga, César. Qual é mesmo a diferença do A pro N? Pro E, pro N? Ah, sim. Muito boa pergunta, viu, César? O AA eu vou usar em frente a palavras que começam com consoantes, tá? E o N em frente de palavras que começam com vogais, tá bom? Tem uma série na Netflix chamada N with NE, né? Lembram-se dela? Então, tem o N lázinho, dá para você lembrar disso daí. Tem muitos de vocês que já assistiram essa série, então lembrem-se de lá, para vocês gravarem na cabecinha de vocês a diferença do A e do N. O A, vou repetir, é em frente a consoantes e o N em frente palavras com vogais. Deu para entender? Muito bem. E não se esqueçam que some, a palavra some é para falar de muitos itens, tá bom? Plural. Coisas contáveis no plural, tá bom? Meus amores, então, a Sara está perguntando qual é a página. Isso, 46, 47, 49, 127, tá, Ronald? Não é a 129, é 127, tá bom? É isso, queridos. Na próxima semana a gente corrige. Tia. Oi. Tia. Pode falar. Na página 47, aquela que se chama os contábeis e os incontábeis, é para deixar em branco incontábeis e mandar até pro Eclés
Sem Sem estar estar respondido. Sem né? estar Os respondido. Isso. Só o singular e só a parte do countable, tá? No singular e no plural, tá bom? Então é isso. Meus amores, foi um prazer estar com vocês mais uma vez nessa semana. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham boa aula aí com os outros professores. Ó, kisses. Bye. Aí, ó.